Olá, empreendedor, empreendedora. Estamos aqui com o quarto episódio do Conta aí, Contador. E hoje nós vamos continuar nessa conversa para esclarecimentos, para tirar dúvida, para ajudar os empreendedores e aqueles que estão pensando em ser empreendedores. E como eu sempre digo, o empreendedor ele é peça fundamental na economia do nosso país e do mundo todo. Se nós deixássemos de ser empreendedor e virássemos todos empregados, com certeza a economia do país ela iria de mal a pior. E hoje nós temos aqui conosco o Dr. IAG Teixeira. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre direito trabalhista. E nós vamos falar um pouco sobre os direitos trabalhistas e como a empresa, o empreendedor, ele pode evitar certos processos, como ele pode reduzir esses riscos, né? O Dr. IAG ele é advogado desde 2015, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho, já foi patrono de mais de 3 mil processos da Justiça do Trabalho, então tem competência total de falar sobre isso, né? Dr. IAG, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, para que nós começássemos aqui o nosso bate-papo sobre o direito do trabalho e os tão temerosos processos trabalhistas, né? É isso mesmo. Primeiramente, dar um oi para todos que estão nos assistindo. Agradecer também a oportunidade de levar esta informação para o empreendedor, sabendo que, como foi dito, tem um pouco mais de 3 mil processos trabalhistas, já patrocinei no sentido de fui advogado, tanto de empresas como também de empregados. Então, a gente tem conhecimento de causa do que acontece tanto na esfera do empregado, como também na esfera do empregador. Isso é super importante. Por quê? Porque a gente a gente consegue ler a mente do empregado para trazer a prevenção no empregador. Nós sabemos quais são os anseios do empregado para poder conseguir a prevenção no empregador. E é muito importante uma assessoria jurídica dentro de uma empresa, independente de qual porte for, e também essa assessoria jurídica andar de mãos dadas com a contabilidade. Isso é muito importante. Então, estamos aqui para contribuir, ratificamos nosso agradecimento no sentido dessa participação, para trazer para o empreendedor métodos que você consiga prevenir aquela tão indesejada demanda trabalhista. Porque quando começa um processo, o empregador ele já começa perdendo, eu costumo dizer isso. E vai ter que virar o jogo, entre aspas, durante o processo de acordo com os probatórios de cada parte, é lógico. Cada parte, é verdade. Eu tenho notado que a Justiça do Trabalho, de um tempo para cá, ela está bem mais célere, né? Antigamente você demorava, um processo trabalhista demorava 6 meses para conseguir a primeira audiência, né? Audiência de instrução e julgamento, mas hoje está muito mais rápido, né? Uma empresa... um funcionário coloca na justiça, né, como é popularmente chamado, dentro de 30 dias, mais ou menos, já tem a primeira audiência, né? O que é que você acha que se deve a essa celeridade da Justiça do Trabalho no momento? Especialmente aqui na Justiça de Maracanaú, que tem 2 varas especializadas, né, a primeira vara e a segunda vara, acredito que com essa questão da pandemia, acelerou a tecnologia, querendo ou não, a audiência telepresencial hoje é uma realidade. O colega vai fazer sua audiência do seu escritório ou da empresa. Eu vou estar também no meu escritório, ou se for pelo reclamante no meu escritório, cada um de sua casa, independente. Então, isso aí trouxe uma celeridade. Isso aqui é fato. Outra questão também, com a reforma trabalhista de 2017... teve uma diminuição na demanda da Justiça do Trabalho. Mas o que eu venho percebendo que de finalzinho de 2021, pós-pandemia, mais ou menos em agosto, e essa entrada do ano de 2022 já vem aumentando substancialmente. Então, super importante a questão da prevenção do empregador para não ser demandado na Justiça. Então, acredito eu que tudo isso aqui ajudou para essa celeridade. É verdade, sim, que em Maracanaú já tem os processos. Eu tive, inclusive, processo que foi remarcado por conta de não conseguir ter tempo hábil para notificar o empregador. Quando o empregador, que era meu cliente, foi notificado, já não respeitou o quinquídio legal, então foi remarcada a audiência. Foi questão do protocolo para a notificação uns 15 dias, para uma audiência de cerca de 18 dias. Não chegou a 3 semanas, não. Aí, sendo feito acordo, acabou o processo, então realmente está bem mais rápido. Já em Fortaleza, já tem algumas varas que já são mais críticas, demoram um pouco mais, mas ainda assim hoje
raras as varas estão passando dos 6 meses. Se for para sentença, julgamento, recurso, não. Aí já pode demorar e não tem a receita de bolo, não. Aí demora 2 anos, 3 anos, 1 ano, 6 anos. Vai depender muito do local da vara em que cai aquele processo. Doutor, eu venho notando que os motivos do empregado, né, colocar a empresa na justiça, né, isso vale para nossa audiência, os empreendedores em geral, que a maioria dos empregados, quando ele coloca a empresa na justiça, os principais pontos que eu vejo são ou porque não está de carteira assinada, ou porque, segundo eles, a empresa não está pagando direito, ou porque está fazendo hora extra. Você nota que quais são os principais motivos onde o empregado ele procura processar a empresa? Certo. Como foi dito, né, são N motivos. Já, inclusive, vou trazer um contato que eu tive ontem de um empregado para mostrar como a empresa pode prevenir certas ocasiões, certo? Em que? Qualificando o seu RH, esse RH estando em sintonia com o advogado e também com a contabilidade. Eu acho que tem que andar os 3 de mão dada. Inicialmente eu disse a contabilidade, né, com a advocacia, mas além disso aqui também tem o recurso humano da empresa, certo? Por exemplo, questão de avulso. Muitos empreendedores, eles querem ter a mão de obra, mas não querem arcar com aquele encargo. Isso aí é um dos grandes erros, talvez hoje seja o carro-chefe da Justiça do Trabalho. O trabalho avulso, não reconhecimento na carteira de trabalho. E estão todos presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, quais sejam subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se não for preenchido um desses requisitos, não é reconhecido o contrato de trabalho. Mas hoje em dia, no mundo da tecnologia, do WhatsApp, de celulares com câmera, está muito fácil comprovar o vínculo. Fato. Há um tempo atrás, alguns juízes, antes de 2020, cerca de 2018, 2019, alguns juízes falavam assim: doutor, na era da tecnologia, o senhor vir só com esse argumento aqui não vai comprovar, não. Mas 2021, 2022, pós-pandemia, a realidade dos empregados também modificou bastante. Certo? Então, assim, qual é a sugestão para o empregador? Evite. Sai muito melhor você assinar a carteira, muito embora tenha uns encargos, do que você correr o risco na justiça especializada. Porque você pode assumir uma tese de negativo de vínculo, que aí vem ou tudo ou nada, mas o risco é grande. Ou então de prestação de serviço. Prestação de serviço tem algumas formalidades. Dentre elas, um contrato por escrito, se não tiver testemunha. Não pode ter a questão da subordinação, não vejo como fugir da prestação de serviço. Mas a habitualidade e pessoalidade talvez seja aquela que mais derruba os processos, que mais os empregados perdem quando tem um período avulso. Por quê? Porque, em tese, ele poderia mandar um outro empregado no seu lugar. Então, teria que provar. E quando a tese é prestação de serviço, o ônus probatório passa para você, empregador. Sai do empregado e passa para você. Já quando é negativo total de vínculo, passa para o empregado. Mas o empregado, ele vai ter... aí a gente defendendo o empregador, a gente fica na dúvida. Será que o empregado vai levar a testemunha? Será se não vai? Então, assim, minha opinião... Sempre a melhor solução é levar uma proposta de acordo. Até porque quem sabe a verdade mesmo são as partes. Nós não sabemos. Tem empregado que mente para o advogado, tem empregador que mente para o advogado. É um erro fatal na negociação, na conversa, no atendimento inicial com o advogado. É mentir para o advogado. Normalmente, no meio da audiência, você vai descobrir mais ou menos a verdade. Pode não descobrir tudo, mas descobre uma boa parte daquela verdade. Então, assim, é muito complicado. Me causa estranheza um empregador que chega na justiça e ele não chega com proposta de acordo. Eu acho que tem que chegar com proposta de acordo, nem que seja mínimo. Mesmo que ele se sinta injustiçado do ponto de vista moral, mas normalmente do ponto de vista legal, da lei mesmo, sempre tem um desviozinho do empregador, sempre tem um desviozinho do empregado. Então, tem que minimizar o risco. Tem que botar no papel, tem risco nisso assado, e o empregado também. E chegar no consenso, convergir para um acordo, porque, infelizmente, sempre tem erro das duas partes. Pelo menos, eu não me recordo de ter pego um cliente que ele estava 100% certo, não. Sempre tem um desviozinho de algum lado. Logicamente que no processo eu não vou mostrar minhas fraquezas.
nem enquanto eu estou com o empregado, nem enquanto eu estou com o empregador. Eu tenho que mostrar a minha fortaleza. Onde é que eu estou forte, onde é que eu consigo aquele direito. Aí cabe, no caso do empregado, falar as fortalezas, a empresa reconvir. Não, mas só que ele está me devendo isso, não é bem assim, no caso de realidade dos fatos, né? A realidade é assim, assim, assado. Ou se for o empregado estiver devendo alguma coisa. Não, a história não é bem assim, não. Ele está me devendo e por aí vai. Questão de hora extra também. Agora com a nova legislação, não são mais 10 funcionários para ser o ônus controle, né? É do controle. Agora são a partir de acima de 20 funcionários. Ou seja, então já foi uma legislação que veio para beneficiar o empregador. Então, nesse sentido das horas extras, o empregador que tiver mais de 20 funcionários é obrigatório o controle de horas extras, controle de jornada. Por quê? Porque a lei diz: ah, mas doutor, isso aí dá muito trabalho, isso aí é muito chato, tem que ter. E outra questão também, eu tenho um cliente que é em empresa, ele era demandado demais na justiça por conta de horas extras. Salário por fora também é demais. Horas extras, eu falei para ele, bote tudo no contra-cheque. Levou, nessa época eu ainda não era advogado dele, o advogado antigo dele levava tudo, não, pode deixar julgar, a gente resolve, deixa julgar. Levou umas condenações altas, de 100 e poucos mil. Isso aí foi um caso de um gerente, que recebia tipo 4, 5 mil reais. Gerente não, perdão, era operador. Recebia um valor alto mesmo, ele consertava máquina, mecânico, operador, alguma coisa assim, eu não lembro direito não. Salário alto, aí começou a receber umas condenações de 100 e poucos mil, 70 mil, aí que foi que a partir daí ele começou a me procurar e pegou e falou. Eu falei, coloque tudo no contra-cheque. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô, 2 anos chega não, mas 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos tem, que eu tô assessorando a empresa deles. Graças a Deus, de lá para cá, não tivemos nenhum processo trabalhista. Mas hora extra está no contra-cheque, não tem mais negócio salário por fora. Sabe por quê? Se você botar na ponta do papel, no final das contas, se não sair quase igual, você sai perdendo um pouco. Tem uma lenda mesmo aqui no Ceará que é muito melhor demandar na justiça. Por quê? Porque ele chega na justiça, vai parcelar, não sei o quê, pode ter empregado que não vai colocar. Realmente tem isso aí. Mas na hora que você é demandar na justiça, é um chateamento emocional. Tempo, né? Perca de tempo. Tempo. Funcionário da sua empresa que você vai ter que demandar para levar para a Justiça do Trabalho, para a audiência, para testemunhar. Também sabemos que tem muitos que são instruídos a mentir, corre risco de uma prisão por falso testemunho e por aí vai. Então, assim, é um pouco complicado você querer sair da regra. Minha sugestão sempre foi, se não consegue fazer tudo, faça o máximo possível. Sempre essa é a minha indicação com meus clientes quando empresa. É importante você falar sobre essa questão de colocar tudo no contra-cheque, né? Alguns empreendedores têm aquele receio, não, mas vai ficar muito caro, a carga tributária do Brasil é muito alta, nossos encargos são muito altos. De fato, nossos encargos, né, encargo trabalhista, ele é muito alto. Você veja FGTS, férias, 13º, multa rescisória, enfim, todas as despesas são muito altas. Porém, se nós fizermos uma análise, né, desse custo, levando para a Justiça do Trabalho, ele vai acabar tendo que pagar todas essas despesas e, além disso, algumas possíveis multas que vai ter. E sem contar que ele colocando no contra-cheque tudo isso, ou fazendo um planejamento lá dentro da empresa dele para não ter hora extra, para não ter tudo, e fazer um controle maior, ele vai realmente evitar muitos processos e evitar umas despesas maiores, né? E sem contar que ele vai estar lá sossegado. Não quer dizer que algum funcionário possa ainda colocá-lo na justiça, só que ele vai estar resguardado com isso, né? Você comentou um ponto importante também, que foi a respeito de prestação de serviço. A prestação de serviço, desde a criação do microempreendedor individual e da reforma trabalhista, onde permitiu também a terceirização de quase todas as funções da empresa, muitos empreendedores, empresas de médio e pequeno porte, eles têm recorrido a essa opção de, não, eu não vou assinar a carteira, porque eu quero que o funcionário abra o microempreendedor para prestar serviço para mim. Eu já vi alguns casos em que a justiça ela desconsiderou, né, o contrato de prestação de serviço, porque não estava bem feito, não correspondia à realidade. Ela desconsiderou e fez a empresa pagar todo o retroativo daquele prazo, daquele contrato, né? Você já passou por algum caso desse tipo?
É exatamente isso aí que vem ocorrendo. A regra que eu tenho visto não tem sido essa, mas vem ocorrendo sim desconsideração daquele contrato de prestação de serviço, porque o que é que acontece? Muitas empresas elas estão fazendo contrato para prestação de serviço, mas na prática mesmo está presente aqueles 4 requisitos que a gente falou no começo: subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade. No contrato de prestação de serviço, fato, a gente vai ter questão da subordinação, porque enfim tem as regras, não tem para onde correr. Onerosidade, porque ninguém vai prestar serviço sem pagamento. Então esses dois aqui para mim não tem como fugir. A grande questão é a habitualidade e também a pessoalidade. Quando você faz um contrato de prestação de serviço, você não está exigindo que aquela pessoa que está assinando o contrato, ele vá prestar aquele serviço. Mas na prática não é isso que tem ocorrido. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que é a manicure. Muito comum, tem muitos processos de manicure, por quê? Porque é exigida a subordinação, não tem como fugir. Onerosidade, que ela vai receber um percentual das unhas que vem fazer, ou então até mesmo cabeleireiro. Mas aí começa, aquele salão de beleza vai exigir que ele trabalhe normalmente segunda-feira não abre salão, de terça a sábado. Aí começa a exigir horário. Começa a exigir que sirva café, chamate, não sei o que lá, para cliente. Começa a exigir limpeza do salão, limpeza do banheiro. Não aceita que se ela for faltar aqui, mande uma pessoa no lugar dela. Então, assim, se é prestação de serviço, tem que se adequar à prestação de serviço. Não pode fazer as exigências que faria se, no caso, fosse empregador, no caso do artigo 3º da CLT. Tem que adequar realmente para prestação de serviço. Aí, infelizmente, muitas empresas não fazem, querem correr o risco. Outra coisa que eu sempre falo, se vai fazer uma prestação de serviço, seja uma construção, uma empreitada, faça um contatozinho por escrito. O imoral não é você sugerir outra parte, assinar um contrato, discutir as cláusulas, não. O imoral, na minha opinião, é você, entre homens, apertar a mão, fechar um negócio e lá na frente ter uma discussão desnecessária, quando poderia estar tudo reduzido a termo e evitaria todo esse constrangimento. E outra coisa interessante dos contratos, né, que nós lá na Constantino Contabilidade orientamos o cliente quando ele faz contrato com microempreendedores, né, evidentemente para reduzir custos e também para poder regularizar alguns prestadores de serviço. Tem que cumprir alguns requisitos. Não é só ter o microempreendedor e prestar o serviço. Ele tem que ter o contrato, né, que você falou muito bem, tem que emitir as notas fiscais. Ele não poderia ter um único cliente, porque aí falando já pelo lado da Receita Federal, né? A Receita Federal ela pode desconsiderar que você contratou aquela empresa para prestar serviço e achar que você tem aquela empresa para fugir da tributação, que acontece em alguns casos. Então, para você tentar fugir disso, empreendedor, você precisa ter um contrato de prestação de serviço, emitir nota fiscal daquela prestação de serviço, preferencialmente que essa nota não seja emitida só uma única vez no mês, você divide ela fazendo várias notas, né? Que você consiga realmente comprovar a prestação daquele serviço, onde você não está simplesmente ali de fachada. E fazendo isso, você vai realmente minimizar esses riscos, né? Porque no eventual processo trabalhista, né, e aí é outro ponto que eu quero abordar, quando um cliente nosso, né, lá da Constantino Contabilidade, ele recebe um processo trabalhista, a primeira pergunta que ele diz: por que estão pedindo tanto? Né? Porque geralmente nos processos trabalhistas, quando você recebe, tem lá N coisas. E a parte reclamada, né, a parte demandada, ele não entende por que está exigindo tanta coisa. Ele diz logo: não, mas essa pessoa aqui trabalhou para mim 2 meses, essa pessoa aqui não tinha hora extra e tal. Sempre tem aquela discussão. Por que a parte reclamante ela coloca tanta coisa dentro do pedido lá do processo trabalhista? Pronto, é de suma importância esse assunto, até porque normalmente quando a gente leva aquele processo para o empregador, ele pensa assim, já leva o lado pessoal, pensa assim: Ave Maria, tanta mentira, não sei o quê. Mas vamos lá, não é questão da mentira. O advogado vai escutar o cliente, vai colocar na inicial e ele tem que se atrelar a teto. Porque se ele, por acaso, vamos supor que o empregado acha que tem direito às horas extras, trabalha 9 horas diárias, de segunda a sexta-feira, faz 45 horas semanais, em tese teria direito a 1 hora de intervalo semanal, 4 horas mensais, fora a questão do intrajornada, que o empregado diz que é suprimido, que só tem 15 minutos, blá, blá, blá.
N ocasiões aqui. Mas o empregado, se o empregador não tiver acima de 20 funcionários, o empregado vai ter que provar. Então, ele vai ter que colocar na inicial todos aqueles cálculos ali. Isso não quer dizer que o empregador vai pagar. Como pode ser que o empregador se sinta injustiçado, por quê? Muitas vezes o empregador fala assim, quero que você, fulaninho, cicraninho, você tire esse 1 hora de intervalo. Mas o empregado, ele tira o quê? 15 minutos, 20 minutos e depois volta a trabalhar. Então, assim, os dois lados aqui estão corretos. Não vou trazer que um está errado ou o outro está errado, não. Os dois lados estão corretos. O empregado errou porque não obedeceu uma ordem de moto e o empregador errou porque não fiscalizou. Aí vai levar para a justiça para ver quem é que tem direito ou não. De fato, o empregado cumpriu uma hora extra? De fato, cumpriu. Não resta dúvida aqui. O empregador, de fato, quis dar a jornada integral de 1 hora, pelo menos 1 hora, né, que vai de 1 a 2 horas, e se tiver no sindicato, a convenção pode ser 30 minutos, também, ele cumpriu. Mas a grande questão é, quem vai estar errado aí? Aí deixa isso aí que a gente vai mandar para o juiz. Então, temos que limitar os pedidos. Se por acaso não fizer aquele pedido ali e durante a instrução processual for descoberto que o empregado não tinha intrajornada, cabia hora extra, e o advogado do empregado não pediu, o juiz não vai poder condenar. Não vai poder condenar. Então, precisa sim fazer o pedido para ver o que vai conseguir comprovar. Outros casos também, que é muito, muito, muito comum. O empregado chega e fala de boca, doutor, não estou mais... Doutor que eu falo para o empregador, certo? Normalmente como ele se reporta. Doutor, não estou querendo mais trabalhar aqui, estou pedindo demissão, mas não faz a carta de próprio punho. Aí quando vem um processo trabalhista, vem dizendo que foi demitido imotivadamente ou então entra com uma rescisão indireta. Aí vem FGTS, multa de 40%, multa de 477, possivelmente uma multa de 467, aviso pré-evidenizado. Então, tudo vai decorrer do que vem naquele pedido inicial. Não necessariamente vai ser aquilo ali que vai ser condenado, não. Aquilo ali é um teto que é pedido pelo empregado. Aí, logicamente, em conjunto, contabilidade, recursos humanos, advogado, vai ser levado para o advogado toda a documentação que tiver. O advogado vai bater, que tecnicamente chamamos contestar, né? Ponto a ponto daquela inicial. E a partir dali vai começar a derrubar. Então, assim, empregador que chega, que recebe uma demanda trabalhista, 40 mil reais, mas fala, não, doutor, só devo 3. Você deve estar documentado. Se não tiver, aí, entre aspas, vai ter que fazer mágica. Por isso a importância de ter uma advocacia preventiva, em conjunto com a contabilidade, com recursos humanos, também tecnicamente capacitado, e que tenha também aquela conversa do recurso humano com a contabilidade, com a questão da advocacia. E uma coisa que eu falo muito é que a gente não pode inverter valores. Recurso humano é recurso humano, contador é contador e advogado é advogado. Verdade. O que eu vejo muito acontecer, trazendo até pela minha área, é recurso humano querendo ser advogado, contador querendo ser advogado e também advogado querendo ser contador. Advogado querendo ser recurso humano. Está entendendo? Assim, é complicado. Você tem que respeitar a sua especialidade. Verdade. Não adianta. Ontem eu estava conversando até com um estagiário meu, que ele estava querendo pegar um processo que foge um pouquinho do nicho que a gente faz lá no escritório. E eu peguei e falei para ele, cara, não vamos. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir abarcar o mundo com os braços. Tem que ter sua especialidade. Você consegue, às vezes, ter mais de uma? Consegue. Normal. Mas você ser expert em muitas, você não vai ser. Então, assim, particularmente, eu acho que você tem que respeitar a área de cada profissional, tem que andar de mão junto. O advogado vai precisar do contador, o contador vai precisar do advogado, o advogado vai precisar do recurso humano vai precisar do contador, do advogado, e por aí vai. Tem que ter esse tripé, né, para poder realmente os processos trabalhistas seguirem de maneira equilibrada e evitar os riscos trabalhistas. Com toda certeza. Isso aí. Se não tivesse tripé, foi excelente esse nomenclatura dado, que foi o tripé. Se não tivesse tripé, particularmente eu acho que a empresa ela vai estar para um lado ou para o outro. Se ela tiver só o contador recurso humano, ela vai estar bambando aqui para um lado e para o outro. Quando você coloca um advogado para fazer essa gestão também preventiva daquela empresa,
você vai conseguir minimizar substancialmente. E é impressionante como essa conta, quando você bota, não tem uma assessoria jurídica mensal, essa conta vai chegar na Justiça do Trabalho e normalmente não compensa para o empregador. Verdade. Você falou aí a questão do ônus da prova, né? Nós temos visto em alguns processos trabalhistas que nós acompanhamos, né, lá do escritório, que de alguns clientes lá da Constantino Contabilidade, na maioria das vezes, esse ônus da prova ele recai sobre a empresa. A empresa tem que provar que não tinha e tal, e é uma reclamação constante desses clientes que têm assessoria jurídica ou que não têm, que na hora precisam contratar um advogado de última hora, o que na maioria dos casos não é aconselhado. É aconselhado você ter uma assessoria jurídica constante, né? Só que alguns empreendedores eles não têm esse recurso, então ele contrata na hora por demanda. Mas na maioria dos casos os clientes reclamam disso. Por que eu tenho que provar? Por que eu tenho que provar que o funcionário está mentindo? Por que eu tenho que provar que eu não fiz isso? Por que eu tenho que provar? Sempre esse ônus da prova ele recai para a parte reclamada, para a empresa? Não. O ônus probatório vai depender de cada situação. Vou até trazer algumas situações para o espectador entender melhor, certo? Principalmente o empregador, né? Por exemplo, empregada doméstica, Lei Complementar 150. O que é que a Lei Complementar 150 determina? Que o controle de ponto é obrigação do empregador. Independe, não precisa independe se tem um funcionário, se tem 30 funcionários. Empregador doméstico tem que fazer seu empregado doméstico preencher folha. Mas na realidade a gente sabe que normalmente não se faz isso. Canso de ver empregador, cliente meu como doméstico, empregador doméstico, cliente meu, ou cliente meu como doméstico, não tem folha de ponto. Canso de ver. E às vezes até nós mesmos cometemos esse erro. É verdade. É aquela, eu esqueci o ditado, Casa de Ferreira, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Verdade. É assim, mas é necessário que tenha, sim, esse controle de ponto. Empresa grande, que tem mais de 20 funcionários, que falamos hoje aqui, certo? O que é que acontece? Ônus do empregador. Tá entendendo? Mas bora lá para a questão de assédio moral. O empregado fala que meu patrão deu uma cantada em mim, meu patrão passou a mão na parte íntima, meu patrão me chamou para sair, meu patrão trouxe uma conversinha de cunho sexual. Ônus é do empregado. Então, assim, não é tudo que é ônus do empregador. Mas vamos lá também. Pagamento de salário. Quem detém aquela prova? Quem detém é o empregador. Então, o ônus vai ser do empregador. Trocando e trazendo aqui uma comparação para que o empregador ele entenda melhor. Normalmente, se ele detém aquela prova, o ônus vai ser dele, ele que vai ter que provar. Se for empregado, não. Uma questão que realmente a grande maioria entende como um empregador, mas eu já vi juízes se posicionarem contra, é a questão do FGTS. O FGTS é um pouco polêmico, porque o empregado ele consegue até acesso à conta de FGTS. Por outro lado, o empregador tem acesso aos seus comprovantes de pagamento. Da mesma forma do INSS. O empregado, ele consegue acessar lá o meu INSS, fazer seu cadastro, puxar o CNIS, mas o empregador também detém. Grande maioria dos juízes, eles entendem que aquele ônus ali é do empregador, mas já vi juiz inverter o ônus para a prova e trazer para o empregado. O empregado não juntou comprovante de status de FGTS, mostrando quais as competências que não estavam adimplidas e não condenar o empregador. É raro, mas também acontece. Então, assim, não é que tudo recai sobre o empregador, não é. Mas como o empregado é o lado hipossuficiente, que a gente sabe que na prática ele faz muitas coisas para poder manter-se no emprego, então normalmente o ônus probatório realmente vai para o empregador, perdão. Da empresa, né? Exatamente. Aí, nesse caso, o empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, ele tem que entender que ele precisa se resguardar e ele precisa conhecer dos direitos dele enquanto empregador, né? Enquanto empresa. E na maioria dos casos, os empreendedores, os microempreendedores e a maioria das empresas eles não conhecem seus direitos e por não ter uma assessoria jurídica fixa, né? Ele não vai ter alguém para orientá-lo. Então é importante ele conhecer, porque essa questão do ônus da prova é bem esclarecedora, que nem tudo que está lá no processo, né, na inicial, naquela notificação, ele tem que provar. Muitas daquelas coisas, o próprio empregado, aquele que está ali colocando a justiça, é que tem por obrigação de comprovar aquilo.
Nós vimos que o processo trabalhista ele ocorre em diversas fases da contratação do funcionário. Ele pode ocorrer na seleção, ele pode ocorrer enquanto o empregador ele é funcionário, ele pode ocorrer depois que ele sai da empresa, né? No caso, pela sua experiência, esses processos eles ocorrem na maioria das vezes em que fase dessa relação trabalhista do funcionário? Antes, durante ou depois da relação trabalhista? Sobre a questão dos processos trabalhistas. Vários clientes já me procuraram no sentido de falar, doutor, passei por um processo seletivo, eles falaram que ia me contratar, mas na hora H não me contrataram. Eu queria entrar com um pedido de dano moral. Particularmente, eu entendo que você teve uma expectativa de direito. Uhum. Vai ter condenação esporádica de empresa? Vai. Desde que o empregado tenha saído de um emprego, tempo de demissão, deixou de ter aquele salário, também, e que comprove todo aquele dano que vier. Mas eu entendo que isso aí vai ser bem minoritário mesmo. Vão ser juízes que protegem muito, assim, mas é muito mais mesmo. Muito mais mesmo o empregado, tá certo? Então, eu acredito até que pode ter uma condenação. Não acredito que seja aquela regra ali, não. Durante a relação de trabalho, fez processo seletivo, foi admitido, está trabalhando. E o que é que acontece? O empregador, de repente, passa ali 2 anos sem depositar FGTS. Vai ter empregado, sim, que não vai pedir rescisão indireta. Já posso explicar o que é rescisão indireta. Não vai pedir rescisão indireta, vai pedir só que seja adimplido aqueles períodos de FGTS que não foram adimplidos. Pode somar com questão de hora extra, um desvio de função, um acúmulo de função, entrar no processo e continuar trabalhando. Como também pode pedir a rescisão indireta e continuar trabalhando. É facultado ao empregado continuar não trabalhando quando nos casos de descumprimento do contrato de trabalho por parte do empregador, até uma decisão ulterior da rescisão indireta, que quem vai decidir é o juiz. Então, assim, existem casos que durante a relação de trabalho há processo trabalhista? Existe, mas eu também acho que é o minoritário. Uhum. Mas depois que sai do contrato de trabalho, tem o contrato rescindido pelo empregador, ou até mesmo levou uma justa causa, ou então pediu demissão, aí o empregado fica chateado, leva para o lado pessoal e normalmente coloca assim na justiça. Uhum. E assim, muitos empregados perguntam, mas eu tenho medo de sujar minha ficha, não sei o quê. De fato, processos trabalhistas, tantos processos trabalhistas, hoje nós temos aqui no Maracanã 2 varas, lá em Calcaia 2 varas, Eusébio 1 vara, São Gonçalo 1 vara, Fortaleza 18 varas. Se você for somar aí 20 processos que tem audiências por dia de cada vara dessa, vezes 20 dias úteis, já dá 400 vezes 12 meses. Vai dar um absurdo, é muito difícil o empregador, outro ver que está tendo né? Consultar, vai ser muito difícil. Até porque quando você bota lá no Google, aparece no Jus Brasil. Uhum. Mas muitas vezes você não vai conseguir nem ver do que está se tratando aquele processo. Uhum. Às vezes não sabe, para quem não trabalha nada, sabe nem que é um processo trabalhista também. Também acontece demais. Então, assim, é muito difícil. Se sujar, não vai sujar a ficha dele. Ele está demandando ali, a justiça está de portas abertas para quem achar que está sendo lesionado do ponto de vista do seu direito. Uhum. Isso aí não tem nada na legislação. Pelo contrário, aí traz uma proteção sempre do trabalhador no sentido de que, se o empregador faz alguma anotação na carteira e coloca que lá foi decorrente do processo de trabalho, ele vai ser punido. Uhum. E a punição hoje chega até R$5.000. Não é uma puniçãozinha de R$100, R$200, não. São punições altas. O que eu vejo na média gira ali de R$3.500. Mas já vi também de 5 mil. Confesso que acima de 5 mil eu nunca vi. Uhum. Mas já vi também de R$5.000. Então é uma puniçãozinha que dói no bolso. E nada pior do que o nosso sentimento de dor e até mesmo às vezes de injustiça, né? Porque do ponto de vista moral, o empregador às vezes faz aquilo ali sem saber, sem consultar um advogado, sem uma assessoria, e às vezes o próprio RH não sabe. Faz aquilo ali sem maldade nenhuma. Mas fez. E muitas vezes traz um prejuízo. Porque você, enquanto empregador, você vai querer, na real mesmo, vamos sair do mundo de ilusão para o mundo fático. Uhum. O real que a gente vive. Você vai querer ter um empregado na sua empresa que já botou 2, 3, 4, sei lá, quantos processos trabalhistas? Dificilmente. O empregador não quer.
Tá entendendo? Por quê? Porque é um potencial problema que ele vai ter lá na frente. Verdade. Tá entendendo? Do mesmo jeito que, infelizmente, existe muito preconceito para contratar mulheres, porque principalmente mulheres novas que não têm filho, por conta da gravidez, porque é encarado por muito empregador aquilo ali como um futuro problema para a vida dele. Mas nem sempre é. Eu, particularmente no escritório, amo trabalhar com mulheres, porque eu acho que elas têm a questão da proatividade maior. Concentração maior. Isso é impressionante, eu já ia falar. Principalmente a concentração. Eu acho que a mulher tem uma capacidade laboral muito maior do que a grande maioria dos homens. Estou dizendo que são todos não, mas a grande maioria das mulheres que eu trabalho, eu acho que a concentração dela, proatividade, resposta é muito maior. Por outro lado, também tem a questão que as mulheres, às vezes, levam para o seu lado pessoal, não gostam de um puxãozinho de orelha. Então, assim, a gente tem que temperar. Tem vantagens com homens, tem vantagens com mulheres. Tá? E se o empregador está cumprindo todos aqueles requisitos das suas obrigações trabalhistas, eu não vejo problema. Vários empregadores, mas se ela precisar sair de licença, materna, você não vai arcar. Faz parte, né? Verdade, faz parte. Do mesmo jeito que um homem pode se lesionar jogando bola. Vou nem dizer acidente de trabalho, não. Jogando bola, ficar 30 dias, 60 dias. O que acontece? Homem mais imprudente no trânsito, pode bater um carro, ficar lesionado. Acontece também. Então, assim, ônus vai ter para os dois sexos. É fato. Verdade, tem que pesar aí. E, na verdade, eu acho que o empreendedor, a empresa, ela tem que analisar o futuro empregado, quem está passando um processo seletivo, não pelo ponto de vista de sexo. Aí ele tem que se pautar pela qualidade da prestação de serviço, pela capacidade da pessoa. Que aí sim, aí ele vai enxergar, essa pessoa ela é realmente capacitada para a função que eu estou precisando agora, né? Inclusive é proibido, né? Você fazer alguma seleção em virtude de sexo. Ou seja, você botar lá, não, eu só quero se for homem, isso é proibido. Proibido. É isso que eu ia chegar nesse ponto, né? Dentro do processo seletivo, o que é que a empresa ela pode exigir e o que ela não deve, de forma nenhuma, exigir do candidato, né? Tirando, além desse caso que eu não posso discriminar, né? Nem por cor, nem por raça, nem por gênero. Eu só quero homem branco de olhos azuis, tal. Não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas outras coisas em que a empresa ela não deve, em nenhum momento, no processo seletivo, exigir. Inclusive documentos. Tem alguns documentos que a empresa ela não pode exigir do candidato, do futuro funcionário? Aí vai depender muito também da vaga que vai ocupar, né? Mas já foi antecipado aqui, né? Questão de raça, cor, gênero, opção sexual também é outro fato muito importante que eu já vi. É bizarro, parece brincadeira, mas eu já vi casos de empresa que bota lá no chamamento, não, chamamento é administrativo, né? Lá anúncio lá, né? No anúncio para contratar, né? Coloca que não quer homossexual. Gente, pelo amor de Deus, homossexual é gente. Homossexual é tão capaz quanto quem não é. Vamos acabar com esse preconceito. Às vezes até mais, né? Até mais. Isso que eu falo muito. Quantos amigos nós temos que optam pela homossexualidade que são muito sucedidos na vida? É verdade. Tá entendendo? Então, assim, isso é bobagem. Tem que acabar com isso aí. Hoje mesmo eu tive uma audiência, não foi eu que fiz, foi um advogado do escritório que fez, que meu cliente era homossexual. Tá entendendo? Tem que acabar com essa bobagem. Isso aí não vai levar a canto nenhum. Verdade. Tá entendendo? Ele ou ela, né? É tão ser humano quanto nós, são tão capacitados quanto nós, estudam tanto quanto nós, às vezes até mais, e muitas vezes eles têm até mais capacidade por conta de todo o preconceito que eles vêm, toda a dificuldade, preconceito que eles vêm vivendo no dia a dia. Certo? Então, assim, outro requisito também que não pode colocar é a questão da demanda judicial. Tem empresa que bota lá expressamente. Né? Se você for fazer isso, não coloque num folderzinho de chamamento lá para recrutar a vaga para um empregador, tá entendendo? Então, assim, são N casos que, trazendo assim um resumão, não pode contrariar a questão da moral da pessoa, tá entendendo? Então, trocando em miúdos, é isso aí. As empresas elas podem exigir do candidato aquela ficha criminal, exame de gravidez, ou isso também é algo que ela deva evitar pedir? Tem algo na lei que diz, você não pode pedir esse tipo de exame, ou você não pode pedir uma folha corrida de um candidato, ou não, isso a lei ela deixa livre para a empresa?
Pronto, a folha corrida vai depender do cargo que ele for assumir, certo? A questão da gravidez não pode, em hipótese nenhuma. Já fere questão foi que a gente estava conversando anteriormente, né, da grávida, que as empresas têm esse preconceito com grávida, tá entendendo? E não pode, em hipótese nenhuma, exigir. Tem empresa que chega ao ponto de pagar um exame para aquela mulher, fazer um exame para saber se ela está gestante. Não pode. Isso realmente não pode. Eu falei até no início aqui que ia falar sobre uma experiência minha. Agora já são duas. E as duas, por coincidência, são de contato de experiência, que aconteceram essa semana. Aí, vamos lá. Posso falar já? Pode sim, vamos lá. Pronto, vamos nós aqui. São dois casos diferentes, certo? Que aí é onde eu sempre falo que o empregado, ou a empresa com o recurso humano, que acaba sendo o empregado, né? Precisa estar de mão dadas com o contador, que é uma prestação de serviço, também com o advogado, que às vezes é prestador de serviço ou até mesmo funcionário da empresa. Dependendo do porte da empresa, eles têm uma assessoria jurídica interna. Então, vamos lá. Que foi que aconteceu? Um cliente entrou em contato comigo, porque ele estava no contrato de experiência, estava no 42º dia e pediu a ruptura do contrato de experiência de forma antecipada. Lá na carteira dele e no contrato escrito tem contrato de experiência 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Quando foi no 42º dia, ele rompeu o contrato de trabalho, pediu antecipação daquele contrato de experiência, porque ele tinha conseguido novo emprego. Ponto. Que foi que o recurso humano fez? O recurso humano gerou o TRCT, colocou multa pela antecipação do contrato de trabalho, se eu não me engano, no artigo 481 da CLT, ou é 481 ou 479, não lembro exato não, mas eu acho que é 481. De multa de 50% pela antecipação do contrato de trabalho. Colocou ainda aviso pré-evidenizado ao empregador, ou seja, ainda descontou o aviso pré, porque se fosse pedir demissão, contar por tempo determinado, teria sim, ou ele cumpria o aviso prévio, ou pagava, né? Ou pagava, indenizava o empregador. Ainda colocou isso daí. Pelo amor de Deus, o contrato de experiência, senhor empreendedor, empregador, seja doméstico ou não, ele, como diz, ele é de experiência. E nas entrelinhas, a jurisprudência, a doutrina, os bons costumes, o lado moral, ele diz que a experiência é para os dois lados. Não é só para o empregador. O empregado, ele pode não se adaptar ao trabalho. Então, ele pode pedir a ruptura daquele contrato de trabalho ali de experiência de forma antecipada ou no último dia. Não tem problema nenhum. E esse meu cliente, meu cliente não, na verdade, não fechei com ele. Esse possível cliente, ele ainda disse para a empresa, mas a empresa falou, não, é isso daí. Então, assim, é um processo trabalhista que a empresa poderia estar evitando, pagaria, no caso foram 42 dias de serviço, não ia pagar aviso prévio, não precisava indenizar aquele período, o empregado não precisa, aí só pagaria 1/12 do 13º, 1/12 das férias, se tiver salário de família e o saldo de salário. Tá entendendo? Então, assim, a empresa vai acabar sendo demandada na justiça, aí vai ter que pagar a multa do artigo 477. Se não pagar a audiência, a multa do artigo 467. Então, um encargo que a empresa talvez levar ele, sei lá, R$400, dependendo do salário, ele vai acabar levando uns 2.000, 2.200. Verdade. Por conta das multas. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter ciência de que o RH tem que andar de mão dada com o contador, com história de contabilidade, com história de advocacia, ou então com o seu advogado contratado dentro da empresa de forma preventiva. Tem que andar de mão dada. Isso aí foi um erro gravíssimo da empresa, que muito provavelmente esse cliente vai voltar e vai gerar uma demanda. Até porque esse cliente, possível cliente, ele me mandou vários prints no WhatsApp. Ele ainda tem essas conversas no WhatsApp e o RH ainda falando, não é desse jeito mesmo, a empresa faz desse jeito. Viu? Muito mal assessorado, muito tá mal entendendo? assessorado. Então, tecnicamente falando, esse RH está cometendo uma falha absurda. E certamente está tendo uma chancela do contador também, sem dúvida, que é pior. Dúvida. Então, o empreendedor, tenha muito cuidado com quem está lhe assessorando. Porque no caso desse aí, o empreendedor, eu até digo assim, né? Para a justiça, a lei está lá, você tem que conhecer. Né? Tem até o termo que a lei está lá, você tem que conhecer. É obrigatório você ter o conhecimento. No entanto, o empreendedor, ele acaba que ele tem que se dedicar o tempo dele para o negócio dele, para ele ganhar dinheiro.
E esses outros detalhes técnicos, ele tem que ter uma assessoria realmente competente. Nesse caso que você contou, são absurdos que tecnicamente não poderia ocorrer. Então, a contabilidade que acompanha essa empresa, infelizmente, ela deixou a desejar, a gente não sabe o porquê disso, né? E o RH dela também deixou a desejar, mas isso é um caso claro de mau assessoramento. Então, se essa empresa ela fosse bem assessorada, seja pela contabilidade, seja pelo setor jurídico ou RH, evidentemente ele teria evitado esse custo que ele vai ter, né? Então, é muito importante você analisar que tipo de assessoria você está tendo. Ah, eu não tenho contador. Tudo bem, então está passando da hora de você procurar um contador. Eu não tenho advogado. Está passando da hora de você procurar um aconselhamento com algum advogado, mesmo que nesse primeiro momento, digamos, você está iniciando a sua empresa, você não tenha recurso para pagar um advogado fixo na sua empresa, mas está na hora de você procurar um advogado, pelo menos para uma consulta, pague uma consultoria ali, mesmo que seja esporádica, para ter alguma orientação, para que você evite esse tipo de problema, né, doutor? Isso. E o outro caso? O outro caso, também de contrato de experiência, no caso da gestante, certo? A empresa, inclusive tem um processo já correndo nesse sentido, foi mais um possível cliente que veio entrar em contato. A empresa terminou o contrato de experiência e colocou para fora. Mas a gente tem que entender que o contrato de experiência, muito embora ele seja por tempo determinado, ele traz uma natureza jurídica diferente. Ele pode ter começo, meio e fim. Quando tem contrato de experiência, aí hoje já está mais majoritário na jurisprudência, a estabilidade para gestante. Mesmo em contrato de experiência? Mesmo contrato de experiência. Já quando é o contrato por tempo determinado, 6 meses, 1 ano, aí já não tem, porque ele tem começo, meio e fim. No contrato de experiência, tem uma expectativa daquela gestante ela continuar trabalhando. Então, já tem inúmeros casos, sentenças favoráveis, nesse sentido de que a empresa ela tem que garantir a estabilidade daquela gestante. E agora, com a pandemia, ainda tem outra questão, né? A gestante ela trabalha em home office. Aí vem aquela questão. Se a gestante for vendedora de uma loja de roupas, como é que ela vai trabalhar? Aí, infelizmente, o empregador aí é um ônus que ele vai ter que levar nas suas costas. E não foi revogado, ainda está nessa questão do home office. É diferente, por exemplo, quando o escritório de advocacia, eu tenho uma advogada contratada no meu escritório. Se ela tiver gestante, ela vai ter que trabalhar em casa, mas pode peticionar, pode fazer audiência telepresencial, pode fazer manifestação. Então, assim, para mim, seria um ônus bem menor. Mas para determinados casos que venham a ser de gestante, aí o ônus da empresa, infelizmente, aí nesse caso vai ter que arcar. E é difícil, digamos passar, isso é difícil. No momento que nós já estamos lutando, podemos já dizer pós-pandemia, né? Pelo menos, talvez... Se encaminhando para tal, né? Não integralmente, mas já podemos começar a ter aquela experiência pós-pandemia. Empresa tentar se reerguer, arcar com seus compromissos. Muita empresa está atrasada, não conseguiu pagar todos os impostos, mas está tentando parcelamento. Você tem que arcar com, normalmente, um salário mínimo, INSS, tem que depositar FGTS, sem ter aquele serviço e possivelmente ter que contratar outro funcionário. Dói demais. Não vou dizer que não dói, pesa não, porque muito dói. Pesa no orçamento. Principalmente quando é microempreendedor. Aí é que é complicado mesmo. Pesa demais. E é interessante que você falou aí de contratos, né? Tipo de contrato. Experiência, contrato por tempo determinado, né? Tem um leque de tipos de contratos que pode ser feito. Isso também é importante o empreendedor ter uma assessoria para lhe orientar quanto a isso. Que em muitos dos casos, alguns prestadores de serviço, né? Vamos falar aqui de construção civil, ele pode contratar uma pessoa por um determinado tempo. E ele já minimiza esse risco de novos processos trabalhistas, né? Então, ele consegue aí fugir dessa possibilidade de ter uma demanda judicial onde ele vai fatalmente ter uma despesa. Por mais que ele não seja condenado, mas o fato dele estar num processo trabalhista, ele vai ter uma despesa ali que já está realmente praticamente líquida e certa, né? Doutor, para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso final, né? O que você aconselharia para o empreendedor, o nosso empreendedor, aquele que está ali lutando, batalhando para sair dessa pandemia, para que ele evitasse as demandas judiciais da empresa dele? Nós já falamos aqui para ele ter uma assessoria e tudo, mas assim, de uma forma bem mais sucinta. Vamos elencar aqui 5 passos em que o empreendedor ele possa fazer para evitar uma demanda judicial na Justiça do Trabalho. Certo.
Inicialmente, só falando aqui questão primeiro dos contratos, hoje tem um tipo de contrato, eu particularmente acho assim, muita desvantagem para o empregado, mas para o empregador ajuda muito, que é o contrato intermitente. Intermitente, é. Por quê? Porque o empregador só vai pagar aquele empregado se for recrutado o serviço daquele empregado. Então, ele tem que fazer uma chamada prévia, certo? Ele tem que fazer uma notificação, comunicar ao empregado. Semana que vem eu vou lhe querer ali, segunda a sexta-feira, tal hora. Então, tem essa possibilidade. Além de outra vantagem para o empregador, é que dentro daquele mês ele já vai pagar o FGTS, as férias proporcionais, se for igual a 15 dias, 13º proporcional. Então, assim, ele já vai minimizar bastante. Tá entendendo? Agora, o que não pode, tá chamando todo mês. Questão da construção civil, às vezes você fazer um contrato por tempo determinado é muito bom, mas também pode ser ruim, porque você vai ter que ter um controle muito grande daquele período em que você vai começar, ter um meio e terminar aquela obra. Por exemplo, construir uma casa. Eu acho, como empregador, engenheiro, vou construir em 3 meses. Mas se você acabar com 2 meses... Então, você vai ter que indenizar aqueles 50% do último mês. Por outro lado, se você não acabar com 3 meses, que é o prazo estipulado pelo engenheiro, você vai ter que passar o contrato para tempo determinado, porque ele vai ter que ter começo, meio e fim, como foi dito. Tá? Então, assim, tem essa vantagem do contrato intermitente também para o empregador, como tem vantagem e desvantagem do contrato por tempo determinado. Outra vantagem do contrato por tempo determinado, que você não vai ter que pagar as multas. Porque ele tem começo, meio e fim. Então, o empregado que se sujeita àquele contrato por tempo determinado, ele já vai ter que estar na expectativa de quando vai terminar. O empregador não paga nem aviso prévio. Por quê? Porque ele sabe qual é a natureza jurídica do aviso prévio. Dá oportunidade ao empregado de buscar um novo emprego. Tanto é verdade que, com aquela garantia de que vai ter aquele salário ainda. Tanto é verdade que o aviso prévio... ele tem uma redução de 2 horas a cada dia trabalhado ou 7 dias ao final. Aí os 7 dias vai depender se ele vai ter direito a 90 dias de aviso prévio, 60 ou 30 dias, não importa. Mas as 2 horas não, vai ter que ser de todos os dias trabalhados, independente vão ser 60 dias, 90 dias, que é o limite do aviso prévio, né? Ou 30 dias, que é o menor. Então, assim, o empregador ele precisa se preparar para prevenir a demanda trabalhista. Aí a gente já falou várias vezes, assessoria jurídica competente, especializada, pelo amor de Deus, especializada na área. A gente que elabora muito na Justiça do Trabalho, Justiça Especializada do Trabalho, tanto é que em Fortaleza tem um prédio só para isso, Maracanã, só para isso, São Gonçalo, só para isso. Tá? Então, assim, a Justiça é de fato especializada. Contrate um advogado, um profissional que eu não vou dizer que tem experiência, porque eu vou tirar o jovem advogado da seara. Não, mas contrate um advogado ou um escritório que tenha especialidade na justiça especializada. Além disso, um contador, um escritório de contabilidade que tenha também especialidade, já tenha uma certa experiência ou não, mas que tenha conhecimento técnico da justiça do trabalho. Tem vários contadores que, mesmo começando, ou advogados que já estagiaram na área, já estagiaram na Justiça do Trabalho. Estou nem falando para contratar o meu escritório, contratar seu escritório de contabilidade, não, porque o mundo nasceu para todo mundo. Verdade. Mas dê uma preferência, escute a proposta, porque o barato pode sair caro. Não estou dizendo que o barato é ruim, não estou dizendo. Estou dizendo que normalmente quem tem essa especialidade vai cobrar um pouco mais caro. Tá entendendo? E também um RH, que eu vejo muita empresa querendo economizar, mas é aquela economia de palito. No final das contas, pode sair cara aquela demanda ali. E escutar, seguir as orientações do advogado, também do contador, e fazer com que o tripé caminhe de mão dada. Tá entendendo? Porque senão acaba tendo lá na frente um problema com a Justiça do Trabalho, infelizmente. Bem maior. Perfeito. Doutor Eugênio, eu gostaria muito de agradecer aqui seu tempo, sua disponibilidade nesse nosso bate-papo, né? Falar para o nosso telespectador, nosso ouvinte empreendedor, que o desafio de empreender ele é muito grande, mas também ele é muito prazeroso, né? O resultado sempre é muito prazeroso. E tem os desafios, mas se nós seguirmos
pelo menos, se não der para seguir a risca, mas seguir o máximo possível do que a legislação nos determina, isso vai ser benéfico para nós, empreendedores, e para os nossos empregados, né? E nós vamos poder, à noite, deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, sem aquele medo. Se eu for para a justiça, eu vou pagar muito, vou pagar mais, vou ter esse prejuízo. Como o nosso caixa, né, do empreendedor, na maioria dos empreendedores, ele é realmente, às vezes, sacrificado, é muito importante que nós tenhamos um planejamento quanto a essas demandas judiciais. E nada melhor, ninguém melhor do que o seu contador, né, a Constantino Contabilidade, e o seu advogado, Dr. IAG, pode lhe ajudar nesse sentido, fazer um planejamento. Não precisa também, às vezes, você estar lá todo mês se preocupando. Você pode fazer um planejamento. Se eu for contratar um funcionário, eu vou fazer isso, isso, isso. Com isso, você vai reduzir muito os seus riscos. Tudo depende do seu planejamento. E pode contar aqui conosco, com a Constantino Contabilidade, o Dr. IAG também, vai deixar o contato aí na descrição, para que você precise, pode contar conosco, que nós estaremos aqui para lhe ajudar tanto se você tiver uma demanda judicial, e aí o Dr. IAG é especialista nisso, quanto para um planejamento, evitar alguns riscos e nós possamos, assim, seguir crescendo a empresa. O objetivo é que você se preocupe com o seu empreendimento, se preocupe em ganhar dinheiro e deixe as outras coisas que nós podemos realmente cuidar da sua empresa. Doutor IAG, fazer as considerações finais. Certo. É só aqui trazendo um pouquinho para trás, também sou ser humano, a gente às vezes tem umas duvidazinhas, muito embora seja muito do nosso dia a dia, mas com a reforma realmente é tudo. O artigo que eu falei, questão da quantidade de empregados, é o artigo 74, parágrafo 2º. 74. Para os estabelecimentos, eu disse, eu acho que foi 79, né? Foi 9. Mas não, é o 74, parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, ou seja, mais de 20. Certo? Realmente eu tinha falado certo, depois eu falei que já ficava a partir de 20, né? Alguma coisa assim. Mais de 20 funcionários, trabalhadores, será obrigada a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instrução expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que hoje é o Ministério do Trabalho, né? Permitida a pré-assinalação para o período de repouso. Ainda tem a questão da pré-assinalação, que aí traz uma discussão mesmo assim, Ave Maria. Mas, enfim, eu agradeço demais a oportunidade, ajudar os empreendedores, empregadores, porque nós também somos empreendedores. Sim. Muito embora eu seja advogado, mas também escritório, sou empregador também. Tenho outros empregados também fora do escritório. E a gente também faz aquela função social, porque nosso serviço na terra, enquanto advogado, contador, também não é só ajudar os empreendedores também. O fato de você estar empregando, também você está fazendo seu cunho social, sua contribuição social, sendo empregador, gerando renda e etc. E nós sabemos que é bem doloroso também você ser empregador. Muito embora a lei tenha uma proteção, como a gente falou, por questão da hipossuficiência do empregado, mas nós também temos capacidade, temos cognição, intelecto para conseguir arcar com aqueles ônus. Mas faz parte, porque é o que eu costumo muito falar. Se Deus nos mandou esse desafio, é porque nós somos capazes de superar. Então, nós estamos aqui de mãos dadas, no caso de alguém precisar, doutor também, dentro da Constantino Contabilidade também. A gente está aqui para poder contribuir com você que está precisando do nosso serviço. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, Deus abençoe. E no momento desse pós-pandêmico, ou pandêmico, ninguém sabe ainda, nada mais nobre do que terminar desejando saúde para todos vocês. Perfeito, então. Nossos ouvintes aí, agradecer mais uma vez a audição, assistir o nosso canal. Não esqueça, siga e compartilhe o canal Conta aí Contador. E em breve mais novidades, mais tira dúvidas e mais coisas serão disponibilizadas para você, nosso ouvinte. Então curte e compartilhe o canal Conta aí Contador.